Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho como funcionam os substantivos e as classificações deles. Primeira coisa que você precisa saber é que os substantivos fazem parte da classe gramatical ou das classes ou a classe de palavras, que é uma classificação das palavras segundo a distribuição delas dentro da oração. Então, se eu fosse pegar uma oração, como você pode ver aqui, eu tenho eu comprei o carro. E aí eu vou separar cada pedacinho dessa oração, cada palavra, dentro dela tem uma função. O eu tem função de pronome, o comprei de verbo, o é artigo e o substantivo. Então as classes gramaticais elas se dividem em 10 partes e os substantivos fazem parte dessa classe gramatical. De forma geral, os substantivos eles podem ser definidos como a palavra que nomeia os seres em geral, desde os objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outras coisas. E a gente verá agora quais são as classificações dos substantivos. E os substantivos eles se classificam da seguinte forma: a gente tem aqui os primeiros que são substantivos comuns e próprios. O substantivo comum é, ele é um nome comum generalizado que se dá a uma espécie, uma categoria de ser ou coisa, e podendo ser aplicado aí a um grupo inteiro ou uma, uma parte desse grupo. Por exemplo, nós temos pessoa e gente, que é uma parte de um grupo, ou país, também que é a parte de um grupo. E todos os substantivos comuns, eles são escritos com a letra minúscula. Independente de onde eles estejam, os substantivos comuns precisam ser escritos com a letra minúscula. Lembrando que, salvo se ele for início de frase, claro. Os substantivos próprios se dá o nome específico de algum elemento, lugar, marca ou outra coisa de um grupo ou espécie. O nome próprio ele serve para identificar aquele substantivo em relação aos outros, tornando aquele substantivo inconfundível. E sempre utilizamos para os substantivos próprios as letras maiúsculas. É o caso aqui que você pode ver: São Paulo e Brasil, Maria, porque Brasil é um ser específico de um grupo lá chamado país. São Paulo é um ser específico de um grupo chamado estados. Maria é um ser específico de um grupo chamado pessoas ou gente. A gente também tem aqui substantivo simples e composto. Substantivo simples é quando apresenta apenas um radical em sua forma. E substantivo composto é quando nós temos dois radicais ou mais formando a palavra. Lembrando que são dois radicais e não duas palavras. Como você pode ver aí, passatempo. Passatempo ele é formado por dois radicais, passa e o tempo, mas ele somando essas duas partes, ele é uma palavra só, mas com dois radicais. Lembrando que o substantivo composto são dois radicais formando a mesma palavra. Não são duas palavras como muitos professores dizem por aí. Então, substantivo simples quando a palavra só tem um radical. É o caso de casa, carro, camiseta. Substantivo composto é quando a gente tem dois ou mais radicais dentro da oração. E aí, o outro aqui é substantivo concreto e abstrato, a outra classificação dos substantivos. O substantivo concreto tem a sua existência própria e independente. Essa existência pode ser fisicamente ou mentalmente. Assim, mesmo que os seres imaginários eles possam surgir na mente de uma pessoa, ele também ganha forma no pensamento dessa pessoa. Então, para essa pessoa, o substantivo, o amigo imaginário, a fada, o saci, eles existem para eles. Então, são seres que falam, que pensam. Então, mesmo que seja por meio de uma única só pessoa, o saci, a fada, o amigo imaginário ganha forma, pensamento, ganha fala. Então, o substantivo concreto não precisa de você para continuar existindo, ele tem existência própria, diferente do substantivo abstrato, que depende de um ser concreto para existir. E também ele precisa de um ser concreto para ser produzido. Então, a existência dele está atrelada na existência de um substantivo concreto. Por exemplo, a beleza só existe porque existem pessoas belas. A partir do momento que acaba a beleza, também acaba
A partir do momento que acaba a pessoa falece, a beleza dela também acaba. Lembrando que os substantivos abstratos também vêm de ações. É o caso do trabalho, vem da ação trabalhar. Então, substantivos abstratos, eles precisam de você para continuar existindo. Então, as emoções, os sentimentos, as sensações precisam de você. Nós também temos os substantivos primitivos e derivados. Os substantivos primitivos são aqueles que são formadores de palavras. Por meio de um substantivo primitivo, eu posso formar outras palavras. Eu não posso vir de outra palavra e ser considerado primitivo. Primitivo é aquele que origina a palavra. É o caso de casa, de folha, de chuva. Essas palavras originarão outras palavras. E nós também temos os substantivos derivados. São aqueles que vieram de outros nomes. Os substantivos derivados vieram dos substantivos primitivos. E essa origem se dá por meio do radical do primitivo. É o caso de casa, substantivo primitivo, eu tenho casarão. É o caso de folha, de substantivo primitivo, eu tenho folhagem. É o caso de chuva, que é o meu primitivo, eu tenho chuvarada. Então, os substantivos primitivos são aqueles que formam palavras e os derivados vieram dessas palavras formadas. E por último, nós temos os substantivos coletivos. Os substantivos coletivos, eles são usados para representar um grupo, um conjunto, na verdade, um conjunto de seres, de objetos da mesma espécie ou da mesma classificação. E o coletivo ele fica no singular por representar a ideia do grupo. Ou seja, a multiplicidade de seres do mesmo grupo juntos formam o coletivo. Por exemplo, o conjunto de flores, eu tenho uma flora. O conjunto de fotos, eu tenho álbum. O conjunto de abelhas, eu tenho colmeia. Então, os substantivos coletivos, eles são, na verdade, o resultado de um conjunto de seres. E os substantivos, então, para você finalizar essa ideia de que é substantivo, a classificação do substantivo possui, de acordo com a forma como ele é nomeado, a variação de acordo com gênero, com número, com grau. Então, da forma como ele é escrito, a gente vai classificando. Se é sozinho, se é no meio do grupo, se é uma parte ou se é um todo. Então, a classificação do substantivo é dessa forma. Espero que você tenha entendido como funciona as classificações dos substantivos. Quero agradecer a sua presença por estar até aqui. Não deixe de curtir esse canal, para ajuda pra caramba o nosso canal a crescer. Também se inscrever para você estar mais antenado no que vai aparecer aqui no nosso canal. Se você gostou, deixe o seu like. E se você tem alguma dúvida, se você sentiu vontade de comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, deixa aqui nos comentários. A casa é sua. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou.